Em 25 de novembro deste ano, mulheres negras de todo o Brasil pretendem se reunir em Brasília para reivindicar a construção de uma nova sociedade que as respeite e as contemple plenamente. Trata-se da Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver. O ato acontece 10 anos depois da Marcha Nacional das Mulheres Negras contra o racismo, a violência e pelo bem viver, que reuniu cerca de 50 mil ativistas na capital do país. Em 2025, o conceito de bem viver permanece e ganha um novo elemento, o da reparação. Mas o que significa marchar por reparação? Atenção, atenção! Está passando. Oi, eu sou a Beatriz de Oliveira, repórter do Nós, e esse é o quadro Vizinha, você tá ligada? Do podcast Conversa de Portão. A gente sabe que o corre do dia a dia na quebrada, entre pagar as contas e sobreviver, ocupa muito espaço na nossa mente. Por isso, viemos trocar uma ideia sobre as principais reportagens que estão no nosso site, para trazer esses assuntos também para as nossas conversas. A matéria que a gente vai comentar hoje aborda a trajetória do movimento de mulheres negras em torno de políticas reparatórias. Para responder à pergunta o que significa marchar por reparação, é preciso olhar para uma ferida ainda aberta na história brasileira. Por 388 anos, este território tratou homens e mulheres negras como mercadoria. Quando a suposta liberdade finalmente chegou, em 13 de maio de 1888, ela não foi acompanhada de medidas que permitissem que as pessoas negras vivessem o exercício pleno da cidadania, como acesso à indenização financeira, terra e educação. Isso provocou feridas profundas que persistem ainda hoje e que afetam principalmente nós, mulheres negras. Apesar de nós termos, de certa maneira, evoluído em condições socioeconômicas e financeiras, somos o grupo mais pobre. As mulheres negras são o grupo mais pobre entre os pobres. As mulheres negras são o grupo que, apesar de um pouco mais de educação do que homens negros, são o grupo que menos recebe recursos sobre o trabalho igual. As mulheres negras têm baixa proteção trabalhista. As mulheres negras sofrem mais violência. Então, nesse sentido, o fato de ter políticas que já, de certa maneira, suportam os problemas causados pelas desigualdades, eles não dão base para que esse grupo consiga superar, inclusive com as próximas gerações, as debilidades que vivem. Então, a reparação passa a ser, então, o mote de que para ter bem viver é preciso reparar os danos. Essa que você ouviu é a Lúcia Xavier, assistente social, ativista e cofundadora da ONG Crioula. Mesmo com avanços em políticas públicas como cotas raciais nas universidades e políticas de saúde para a população negra, a igualdade racial ainda é um horizonte distante. Por isso, há décadas, o movimento de mulheres negras vem pautando a necessidade da reparação. Elas marcham continuamente por um novo pacto civilizatório, por uma nova nação que as contemple e pela redistribuição de recursos e reconhecimento dos danos causados pela escravidão. A reparação pautada pelo movimento de mulheres negras tem várias facetas. Passa pelo âmbito financeiro, simbólico, territorial e de reconhecimento dos impactos da escravidão. Lúcia Xavier explica que é necessário reparar porque as políticas públicas já implementadas no país, apesar dos avanços, não possibilitaram a mobilidade econômica da população negra de forma geral. Parte da solução, portanto, é distribuir a riqueza e redistribuir os recursos concentrados nas mãos de poucos. E reparar os danos não significa só pagar
significa reconhecer, significa tornar público que esse é uma ideologia, um mal que não vamos dar seguimento na sociedade brasileira, significa ter reconhecimento dos danos causados e, a partir daí, pensar em políticas, processos que possam impedir que esse dano perpetue ou prossiga. Ela afirma que o tema também envolve diagnosticar onde existe maior vulnerabilidade social e institucional e definir políticas que revertam isso. Reparar significa dar condições para que esse grupo avance e saia dessa condição de desigual. Na discussão financeira, a Marcha das Mulheres Negras lançou em outubro de 2025 um manifesto econômico que propõe medidas de reparação econômica e institucional. O documento traz propostas em 7 eixos: reparação econômica e institucional, trabalho e renda, política macroeconômica e fiscal, dignidade, investimento público, investimento privado e economia internacional. O manifesto aponta que reparação passa por enfrentar a pilhagem econômica que sustentou a escravidão e o racismo no Brasil, e que isso exige medidas concretas contra a financiarização da vida e a construção de mecanismos estáveis que blindem nossas conquistas contra retrocessos. Diante de tudo isso, se faz necessário marchar por reparação. Olhando para a década que separa a marcha de 2015 do ato que irá acontecer em novembro deste ano, Lúcia Xavier analisa que eu acho que essa década é marcada por muitos processos políticos que de certa forma, criam um retrocesso contra os avanços dos movimentos negros e de mulheres negras, e inclusive da própria esquerda brasileira. Então, desde a Constituição até 2015, os direitos avançavam lentamente, mas não eram incorporados no cotidiano, na vida como ela é. Isso significa que nós saímos em 2015 com uma pauta enorme contra o racismo e a violência, com uma carta muito bem consistente sobre isso, dizendo, inclusive, que não bastava só essas políticas, mas que a gente também estava oferecendo um novo paradigma de vida em sociedade. Considerando a falta de mudanças profundas para a população negra, sair às ruas em 2025 é também repetir o processo feito em 2015. Sair às ruas em 2025 é um pouco repetir esse processo de 2015, afirmando o nosso papel de sujeito político na sociedade, que queremos atuar em prol dos nossos direitos, mas mais do que isso, queremos ser reconhecidas como cidadãs, cidadãos. A ativista pontua ainda que, neste ano, o feminismo negro ampliou a sua capacidade de mobilização e espera que a pauta da reparação vire prioridade também de outros movimentos sociais. Para ela, o aspecto mais interessante dessa marcha é sua proposição em ser uma mensagem à sociedade, sempre à disposição a negociações na política institucional. O que a gente viu até agora foi massacre, genocídio, tanto povos indígenas quanto a população negra. Então, ele não pode ser mais consertado, ele precisa ser destruído para poder se constituir, então, em uma outra perspectiva de relação. Se vai ser democracia, ela tem que ser outra. E se não por ela, tem que ser algo que possa garantir a existência desses grupos e garantir a sua participação, garantir a distribuição de recursos, garantir sua voz. Né? Vizinha, aqui vão mais algumas notícias para você se ligar e que estão no site do Nós Mulheres da Periferia. Mulheres negras são maioria na liderança de agências de afroturismo. De acordo com o mapeamento nacional do afroturismo no Brasil, conduzido pela Diaspora Black,
em parceria com a Embratur e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, 66,7% das iniciativas do setor são fundadas ou lideradas por mulheres negras. Além disso, a pesquisa aponta que o principal motivo citado pelos entrevistados para abrir uma empresa de afroturismo é a preservação da história e da memória afro-brasileira, com o objetivo de resgatar narrativas invisibilizadas. Primeira romancista brasileira, Maria Firmina dos Reis viveu entre 1825 e 1917 e trilhou uma trajetória singular. É autora do romance Úrsula, dos contos Gupeva e a Escrava, além de uma série de poemas publicados em jornais maranhenses. Mais de um século após sua morte, seu legado se mantém vivo e inspira meninas e mulheres negras na atualidade. Na reportagem que você pode ler no nosso site, contamos a trajetória de Firmina, que também é fundadora de uma das primeiras escolas mistas do país. Essa foi a nossa conversa de portão de hoje. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. E para quem quiser saber mais, lá no Instagram, @NosMulheresDaPeriferia, e no site, vocês encontram a reportagem que baseou esse episódio. Até mais, vizinhas! O roteiro, narração e edição desse episódio são meus, Beatriz de Oliveira.